Olá, pessoal. O historiador e padre Alban Butler escreveu que na época de uma grande fome em Roma, Pio V importou milho às suas próprias custas da Sicília e da França. Uma parte considerável ele distribuiu entre os pobres gratuitamente e vendeu o resto a um público por um preço inferior ao de custo. Pio V é um dos papas mais importantes da história da Igreja. Humilde, mas firme nas suas convicções, ele lutou de maneira ferrenha para preservar o catolicismo que vinha sendo atacado pela reforma protestante. Conservador, muito conservador quanto aos costumes, ele proibiu corridas de cavalo e condenou o adultério e o homossexualismo. Essa sua faceta gerou ódio em muitos romanos, que o acusaram de querer impor as suas convicções e transformar Roma num enorme mosteiro. Nesse vídeo, que foi uma sugestão do colega Super, sim, Super, é esse mesmo nome que ele se apresentou. E nesse vídeo do Super, ou melhor, desse vídeo solicitado pelo Super, nós vamos mostrar um pouco da vida de São Pio V. Em 17 de janeiro de 1504, nascia em Bosco, Ducado de Milão, Antônio Ghislieri. Aos 14 anos, ingressou na Ordem Dominicana, tendo sido sagrado sacerdote em Gênova em 1528. Esforçado, logo se tornou mestre de noviços, ficando encarregado do seu treinamento. Como membro da Igreja Católica, posicionou-se de forma contundente contra a reforma protestante. Ortodoxo na visão da doutrina cristã, defendeu a disciplina na vida dos religiosos. O jejum e a penitência faziam parte da sua rotina. Passava longas horas em silêncio, orando e meditando. Tornou-se um profundo conhecedor da doutrina católica, levando para os seus companheiros a sua interpretação do Evangelho. Nunca escondeu, desde o início da sua vida religiosa, querer fazer parte da Inquisição. Com a sua rigidez e zelo, criou desafetos, mas, em face desses atributos, acabou sendo, em 1556, nomeado bispo de Sutri pelo Papa Paulo IV e selecionado como inquisitor da fé em Milão e Lombardia. Em 1557, foi nomeado cardeal e inquisitor-geral de toda a cristandade. Com a morte de Paulo IV, assume, em 26 de dezembro de 1559, o Papa Pio IV, sendo Ghislieri convidado para trabalhar junto a ele. Acabou se tornando um dos mais prestigiados consultores do pontífice. Desgastou-se, entretanto, por se opor à nomeação do sobrinho do Papa, Ferdinand de Médici, cardeal, quando tinha apenas 13 anos. A sua coragem levou à exclusão do círculo mais fechado em torno do Papa e à diminuição da sua autoridade de inquisitor. Em 9 de dezembro de 1565, morre o Papa Pio IV. Em 20 de dezembro, começou o conclave. As votações nesse conclave foram bem mais livres do que nos anteriores, pela inexistência de grande pressão dos monarcas e nobres. Apenas o grão-duque da Toscana, Cosme I de Médici, explicitamente apoiou o cardeal Giovanni Ricci. Já o rei da Espanha, Filipe II, disse apenas que gostaria que um homem digno fosse eleito. Acredita-se, entretanto, que Filipe II teria de maneira mais reservada apoiado Ghislieri. Apoio explícito, o futuro Papa recebeu do cardeal italiano Carlos Borromeu, que via nele um verdadeiro santo apto a governar a Igreja com extremo zelo. Carlos fez chegar aos demais integrantes do conclave a notícia de que Filipe II gostaria que Ghislieri fosse eleito, o que acabou por fazer convergir mais votos para ele e antecipar o fim da eleição. Em 8 de janeiro, Ghislieri foi eleito adotando o nome de Pio V. Ghislieri sempre foi um profundo crítico dos excessos de gastos da corte e do nepotismo. Achava um absurdo a ostentação do alto clero quando o povo passava fome. Ao assumir o papado, imediatamente começou a se livrar de muitos dos luxos extravagantes então predominantes na corte. Um dos seus primeiros atos foi demitir o bobo da corte papal. O Papa se preocupou muito com a questão dos costumes, determinando punições severas à blasfêmia, ao homossexualismo e ao adultério. Isso causou revolta e ódio de parte da sociedade que o acusava de querer transformar Roma num grande mosteiro.
No seu dia a dia, Pio V era uma pessoa muito simples, vestindo sempre roupas baratas e frequentemente andando descalço. Preocupado com o sofrimento animal, em 1557 ele proibiu as touradas. Infelizmente hoje, em pleno século XXI, ainda existe essa barbárie na Europa. Quando Pio subiu ao trono, o protestantismo havia se expandido pela Inglaterra, Escócia, Alemanha e França. Concentrou então esforços o Papa para deter o crescimento dessa nova doutrina religiosa. Com base na decisão do Conselho de Trento, Pio padronizou a missa com a promulgação em 1570 das regras da missa tridentina, que permaneceram vigentes por mais de 400 anos. Na missa tridentina, as orações são pronunciadas em latim e em voz baixa. Além disso, os padres têm que usar luvas para não tocar diretamente na Eucaristia, ficando de costas durante toda a celebração. Quando a rainha Isabel I assumiu a liderança suprema da Igreja na Inglaterra e passou a perseguir os católicos, o Papa declarou apoio a Maria da Escócia, desafeto da monarca. Pio também condenou Isabel por heresia, a excomungou e determinou que os católicos da Inglaterra negassem lealdade a ela sob pena de excomunhão. O avanço do Império Otomano era uma preocupação do Papa, que promoveu uma aliança para combatê-lo, tendo logrado surpreendente êxito na Batalha de Lepanto em 1571. Pio atribuiu a vitória à Virgem Maria. O Papa se notabilizou também por ser um ótimo administrador. Construiu obras para melhorar o sistema de abastecimento de água e de esgoto em Roma, o que ajudou no combate a doenças como a febre tifoide. Pio V morreu em 1º de maio de 1572, provavelmente de câncer. Ele foi enterrado na Capela de San Andrea, perto da tumba do Papa Pio III, no Vaticano. Pio V foi beatificado pelo Papa Clemente X no ano de 1672 e mais tarde foi canonizado pelo Papa Clemente XI em 22 de maio de 1712. Pio V é criticado por alguns em face das suas posições conservadoras, mas o que se deve considerar é que estamos falando de um pontífice do século XVI. No século XVI, a visão de mundo era totalmente diferente da visão de mundo de hoje. O que é importante quanto a Pio V é que ele lutou contra os excessos e luxos do alto clero, dando um exemplo de humildade. Não há nenhum escândalo de natureza financeira ou sexual no seu papado, ao contrário de muitos de seus antecessores, como Alexandre VI e Pio IX, por exemplo. Há vídeos no canal sobre esses dois péssimos, horríveis pontífices. É isso aí, pessoal. Se possível, divulguem os vídeos do canal para que mais pessoas possam participar dos nossos debates sobre a história da Igreja. Muitos dos vídeos postados, inclusive esse aqui, foram sugestões de amigos que amam história. Valeu!